Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem. O enunciado ele diz o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impossível média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bom, pessoal, na questão nós temos que um tijolo de massa 2,5 kg cai de uma altura de 5 metros e atinge o capacete de um operário. Então vamos aqui inicialmente calcular com que velocidade esse tijolo atinge o capacete do operário. E para isso vamos utilizar a conservação de energia. Porque, olha só, eu tenho aqui uma queda de uma altura em relação ao capacete do operário de 5 metros. Então, por conservação de energia, sabemos que o tijolo ele cai a partir do repouso. Então, a velocidade inicial dele é zero. E, ao atingir o capacete, ele chega com uma certa velocidade. E a velocidade que nós queremos descobrir. Então, agora vamos aqui analisar a conservação de energia. Sabemos por conservação que a energia mecânica, na ausência de qualquer tipo de força dissipativa, ela deve ser conservada, ela deve ser constante. Logo, se eu considerar o ponto a 5 metros de ponto A e o ponto ao nível do capacete de ponto B, nós temos que a energia mecânica no ponto A, ela deve ser igual à energia mecânica, onde, professor? No ponto B. No ponto A, temos que o objeto ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética, porém, ele tem energia potencial gravitacional. Assim, a energia mecânica no ponto A é apenas a energia gravitacional, energia potencial gravitacional. Enquanto que no ponto B você percebe que momentos antes dele atingir o capacete, ou seja, a um nível de altura igual a zero, você tem ali ele chegando com uma velocidade. Concluímos então que nesse ponto B, o objeto ele não tem energia potencial gravitacional, porém ele chega com uma velocidade. Ele tem energia cinética, que vale mv2 sobre 2. Podemos cancelar a massa de um lado com a massa do outro e substituir os valores, em que a gravidade ela vale 10, a altura de queda vale 5. Isso é igual a V2 sobre quem, professor? Sobre 2. Podemos aqui então concluir que a velocidade ao quadrado é igual a 100, ou que a velocidade ao atingir o capacete ela vale 10 metros por segundo. Só que a questão fala de força impulsiva média, e nós vamos aqui analisar como uma espécie de força resultante. E essa força aparece quando o tijolo atinge o capacete do operário. Professor, como assim? Olha só, nós acabamos de calcular que a velocidade com que o tijolo atinge o capacete é uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que durante a colisão, o capacete aplica sobre o tijolo uma força resultante no sentido oposto ao movimento do tijolo. E essa força resultante faz com que o tijolo ele pare. Professor, como assim? Olha só, vamos aqui admitir que o tijolo ele está caindo verticalmente para baixo e ele atinge a cabeça ou capacete com a velocidade de 10 metros por segundo. Só que durante essa colisão, o capacete aplica sobre o tijolo uma força total, que eu chamei de força resultante, no sentido oposto ao movimento do tijolo. E isso faz com que o tijolo ele pare, ele atinja uma velocidade final igual a quanto, professor? 0 metros por segundo. Então, durante o impacto, ele chega ao capacete com 10 metros por segundo e para devido à ação dessa força resultante.
E a força resultante ela pode ser calculada pelo teorema do impulso, que diz que o impulso resultante sobre o tijolo é igual à variação da quantidade de movimento do tijolo. Bom, professor, como é que eu calculo esse impulso resultante? Sabemos que o impulso é o produto entre a força resultante e um intervalo de tempo, o tempo de atuação dessa resultante. E isso seria igual à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, m vezes v, menos a quantidade de movimento inicial, m vezes zero. No nosso problema, nós queremos calcular o valor da força resultante. E a questão diz que durante um intervalo de tempo de 0,5 segundos, olha só pelo enunciado, o que é que acontece? Você tem a interação, é o tempo do impacto, ou seja, é o tempo em que a força atua sobre o tijolo. Ah, professor, então esse ΔT aí é igual a 0,5, exato. Então fica FR vezes 0,5, isso é igual a... Gente, a velocidade final durante a colisão, ela é igual a zero. Então, esse termo aqui, ele vai embora. Sobrando quem, professor? Menos M. Quanto vale a massa do tijolo? Professor, é uma massa de 2,5 quilos. Temos, então, que a massa vale 2,5 e a velocidade inicial vale 10. Concluindo, temos que 0,5 FR é igual a menos 25. Ou ainda temos que FR é igual a menos 25 dividido por 0,5. Bom, multiplicando por 10 em cima e embaixo, concluímos então que a nossa força resultante ela vale menos 50 newtons. E o sinal negativo ele vai indicar que o sentido dessa força resultante é contrário, é oposto ao do movimento. Sim, nós consideramos aqui que o objeto ele tem um movimento vertical para baixo, ele está caindo, enquanto que a força resultante ela é vertical para cima. Professor, mas o que é que a questão ela pede? O que é que a questão quer que o senhor calcule? Olha só, a questão quer que você diga, certo? Que você compare a força impulsiva média, que nós calculamos agora como força resultante, e diga quantos tijolos ou peso de quantos tijolos equivale àquela força resultante. Bom, para isso nós precisamos aqui calcular o peso de cada tijolo. Podemos fazer isso dizendo que o peso é igual ao produto da massa pela gravidade. Se o tijolo tem uma massa de 2,5 e a gravidade vale 10, concluímos então que o peso de cada tijolo vale quanto, professor? 25 newtons. Ah, professor, é verdade, né? Então, se a força resultante que nós calculamos, ela vale 50 newtons, e cada tijolo tem um peso de 25 newtons, concluímos que dois tijolos equivalem ao valor da força resultante impossível. E então, como item correto, nós temos aqui o item A.